Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai a vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito dos defuntos, para não vos contristardes como os outros, que não têm esperança. Se acreditamos em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus os que em Jesus tiverem morrido. Eis o que temos para vos dizer, segundo a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem morrido. Ao sinal dado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta divina, o próprio Senhor se descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão: saboreai o Senhor vem julgar a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. O Senhor vem julgar a terra. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Foi o Senhor quem fez o céu. O Senhor vem julgar a terra. Alegrem-se os céus, exulta a terra, ressoa o mar e tudo o que ele contém. Exultem os campos e quanto neles existe. Alegrem-se as árvores da floresta. O Senhor vem julgar a terra. Diante do Senhor que vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor vem julgar a terra. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou a passagem que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhe: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: Por certo me citareis o ditado: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidônia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e levaram-no até o cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, vindos de tantos lugares a este santuário dedicado a Nossa Senhora, para aqui alimentar-se do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Acabamos de ouvir no Evangelho o relato da visita de Jesus à sua terra natal, Nazaré. Jesus vai a Nazaré passados mais ou menos 30 anos. Ele está em plena atividade missionária, proclamando o reino de Deus. Ele não vai a Nazaré para rever os seus amigos, seus parentes, matar as saudades da terra. Ele vai como ungido de Deus para proclamar a boa nova da salvação, para proclamar a vida, a libertação. Como era hábito, naquele sábado, ele subiu para fazer a leitura
e não por coincidência, mas pelos mistérios de Deus, ele lê justamente uma passagem do Antigo Testamento do profeta do profeta Isaías, que falava dele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Jesus é o ungido de Deus, aquele que foi marcado com o selo do Espírito Santo pelo Pai, para dar-nos a vida nova. Não por acaso que no batismo os céus rasgaram-se e ouviu-se aquela voz: este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus toda a minha complacência. E na transfiguração no Monte Tabor, ouviu-se: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. De fato, Jesus é o Filho amado do Pai, ungido com a força do Espírito Santo, para trazer a boa nova, para libertar os homens das suas cegueiras, do egoísmo, das prisões dos nossos pecados, para libertar-nos muitas vezes, meus irmãos, das nossas próprias escravidões. É Jesus que vem para libertar, para curar as nossas feridas, para restaurar a nossa vida. Ora, Jesus, ao terminar esta passagem, fez um acréscimo que revoltou os seus conterrâneos. Apenas com esta frase: hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Para aquela gente isto foi um escândalo. Como poderia ele dizer estas palavras, sendo que apenas o Messias esperado, o ungido de Deus, é que tinha este direito de dizer: hoje cumpriu-se estas palavras. Mas por quê? Eles conheciam Jesus desde miúdo, que andava pela aldeia, pelas casas em Nazaré, conhecia seus pais, a sua família, e na cabeça deles era impossível que aquele homem fosse o Deus verdadeiro entre eles. Deus veio pela via da simplicidade visitar-nos, pela via da humildade, do despojamento, não da ostentação e do poder, mas pelo caminho do serviço. Eles não reconhecem a visita de Deus. Para eles é impossível que Deus possa manifestar-se no cotidiano da vida, na simplicidade do dia a dia. Tantas vezes eles viram Jesus naquela aldeia de Nazaré a crescer e a andar com os outros rapazes, com os outros amigos, e na cabeça deles era impossível que Deus estivesse entre eles. E pela dureza de espírito, pela dureza do coração, eles rejeitaram completamente o próprio Deus presente entre eles. Foram incapazes de reconhecer a visita de Deus. Ora, talvez fiquemos admirados também com esta atitude dos conterrâneos de Jesus, mas muitas vezes nós também rejeitamos o Senhor. Muitas vezes não sabemos ler os sinais da presença de Deus em nossa vida. Deus manifesta-se no dia a dia da nossa vida, no cotidiano. Não são em coisas extraordinárias, mas é na simplicidade da vida, através dos acontecimentos, dos fatos. E Deus fala a nós, mas nós não estamos com o coração atento para perceber esta visita de Deus. Aqui na cova da Iria, na simplicidade daquelas 3 crianças, eles foram capazes de perceber e entender a mensagem dos céus através de Maria Santíssima. Deus revelou-se aqui também na simplicidade, e aqueles pastores humildes foram capazes de compreender e de perceber aquele sinal como sinal dos céus.
Caríssimos, Jesus continua hoje presente entre nós, a libertar-nos e a curar-nos. Através dos sacramentos, através da Igreja, Jesus continua a tocar em nós, a falar ao nosso coração, a libertar as nossas vidas. Quando vamos ao sacramento da confissão, quando recebemos a unção dos enfermos, quando participamos da Eucaristia, em todos os sacramentos, Cristo está presente com o seu amor, a sua misericórdia, curando-nos, libertando-nos, salvando-nos. Ele derramou sobre nós também o seu Espírito, o Espírito da consolação, o Espírito da força para também anunciar a boa nova. Todos nós fomos ungidos na nossa crisma, fomos ungidos no dia da nossa ordenação sacerdotal, para que o Espírito Santo agisse em nós e nós fôssemos instrumento de Jesus para o mundo, para anunciar a boa notícia do Evangelho. Boa notícia que liberta e salva o homem, que cura as nossas feridas. Meus irmãos, também a palavra de Deus cumpre-se hoje em nossa vida se abrimos nosso coração à vontade de Deus. Maria Santíssima, ao receber a visita do anjo em Nazaré, ao fim ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. E a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus agiu na vida de Maria. Também Deus continua a agir em nossa vida, se abrimos nosso coração como a Virgem Maria, como ela disse sim, e dispôs o seu coração a Deus, para que Ele também faça-se morada em nós. Caríssimos irmãos, somos convidados pelo Senhor, nesta tarde, a abrir os nossos corações a Ele, a deixar-nos conduzir por Ele, a deixar que Cristo cure as nossas feridas, liberte as nossas cegueiras e muitas vezes faça conosco um caminho de conversão, de libertação. Que Maria Santíssima ajude-nos, meus irmãos e irmãs, todos os dias a dizer sim à vontade de Deus. Que nós não sejamos insensíveis de coração como aquela gente que rejeitou Jesus. Nós tenhamos um coração aberto à compaixão e à misericórdia para amar e perdoar, para ler os sinais de Deus na nossa vida, na simplicidade e na humildade. Que Deus, meus irmãos, faça de cada um de nós templos, como já somos, da sua palavra, do Espírito Santo. Que o Senhor dê-nos a graça de experimentar e saborear esta palavra em nossa vida. Amém, assim seja. Irmãos e irmãs, foi numa celebração da palavra em Nazaré que Jesus proclamou pela primeira vez a sua missão. Mas os seus conterrâneos não o receberam. Peçamos ao Pai que nos ajude a acolhê-lo na celebração e na vida. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Irmãos e irmãs, esta aqui, pelos leitores que nas celebrações proclamam a palavra, pelos salmistas que cantam o salmo irresponsorial e pelos acólitos que servem a Cristo no altar, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
por aqueles que acreditam que Jesus morreu e ressuscitou, pelos que lhe perdeu, que leve para si os que já partiram e pelos que esperam ver o Senhor no último dia. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que confortam aqueles que perderam toda a esperança, pelos que animam os que não têm fé nem saúde, e pelos defuntos que as próprias famílias já esqueceram, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas viúvas, pelos cegos e pelos leprosos, por aqueles que na palavra escutam Jesus que lhes fala, e pelos que na homilia revigoram a sua esperança, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia Celebrante, para que quem lhes preside, na pessoa de Cristo, Filho de Deus, e pelas mulheres cristãs que tornam acolhedor este lugar, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que nosso país e pelo mundo afora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Pai, enviai sobre nós o Espírito do vosso Filho e livrai-nos das mãos dos que nos querem fazer mal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito. Coração contrite, Senhor, seja o nosso sacrifício da honra, oferecido com responsabilidade nossa. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Corações ao alto. Coração está erguido. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever, nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja para que, sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosanna nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosanna nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Porque nos chamamos e somos filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a ser vivos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bênção dos objetos. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, continuação de uma boa tarde. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe.